Muito bem, gente. Então, boa noite. Odonto em Prosa também tá ouvindo, né? A nossa live toda terça, das 20h30 às 21h. E aí, eu coloquei esse tema de hoje para a gente conversar, para poder compartilhar com vocês coisas bastante interessantes que fizeram uma transição na minha caminhada profissional. O coach apareceu por acaso na minha vida, não foi uma coisa que eu procurei, acabou acontecendo. E eu me identifiquei muito com a carreira porque, de certa forma, eu sempre dei aula de orientação profissional odontológica na faculdade e trabalhei com essas coisas sobre alta performance de dentista, a questão também de marketing, ou seja, vendas, né? E de você, então, ter uma relação com as pessoas que possa favorecer a venda e também o convencimento pelos tratamentos. E a forma de se relacionar, o dentista se relacionar com o cliente, com as pessoas, com os colegas, né, enfim, com a sociedade. Então, eu sempre ministrei essa disciplina aqui na universidade, tanto na Federal como no SEUMA, o nome é Orientação Profissional Odontológica. Então, eu já tinha e também com a saúde coletiva, minha formação em saúde coletiva, me trouxe muito essa questão de interagir, de se preocupar com o outro, de se colocar no lugar do outro e saber como essa relação pode ser mais leve, enfim, essas preocupações. Mas eu não conhecia nada sobre coaching, na verdade eu tinha um preconceito, vou dizer para vocês. E aí na pesquisa, né, eu vi aqui que eu fiz a pesquisa tanto no meu Instagram pessoal, como no do Instituto Márcia Cuenca, né? No do Instituto, nós temos muitos coaches que me seguem. E a pesquisa, que eu pergunto sobre se você teria um coach ou não, né? Então, na do Instituto Márcia Cuenca, sim, deu 86% das pessoas disseram sim, procurariam um coach. Isso no Instituto Márcia Cuenca, onde vários dos meus seguidores são coaches também, né? E 14% disseram que não. Já no meu Instagram pessoal, a resposta foi totalmente diferente. Deu que apenas 45% procurariam um coach e 55% não procurariam, ou seja, a grande maioria não procuraria. E essa pesquisa eu vim acompanhando desde ontem e ela não mudou, né? Ela acentuou algumas vezes que não procuraria o coach, enfim. E aí que vem a questão. Eu não sabia o que era coach, até entrar na Febracis, bem dizer. Né? Eu fui aprender o que é coach em setembro do ano passado, quando eu fiz a minha formação em coach, eu não sabia o que era. Eu ouvia falar e eu achava que era... Eu não sabia a diferença entre coach e psicólogo, eu achava que coach era uma pessoa que ajudava a outra em alguma coisa a ser feliz, enfim, eu nem me interessava. Eu achava, inclusive, né, tinha esse preconceito, eu achava meio antipático essa questão, eu vou procurar coach, não sei o quê, tipo coisa de moda mesmo, como foi a temática aí da nossa live proposta, né? E a questão da moda, ela vem porque, de repente, as pessoas começam a falar que fazer coach é uma coisa interessante, mas também elas não conseguem expressar, muitas vezes, o que é exatamente o processo, ou o que um coach exatamente faz e qual o objetivo principal de você acabar procurando um coach. Né? E eu, então, acabei... entendendo apenas quando eu fui fazer a minha formação. Aí você fala, Márcia, mas como é que você foi fazer a formação sem saber o que era coach? É porque eu comecei a fazer outros treinamentos.
E os treinamentos que eu comecei a fazer envolviam a parte de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E esse autoconhecimento, assim como eu já coloquei para vocês, através de análise de perfil comportamental e outras tantas coisas, acabou me trazendo a curiosidade. No início foi curiosidade em saber exatamente como seria o processo de coaching e também o que de bom ele poderia fazer. Então, para mim é tudo muito recente. Eu sou uma profissional, né? Eu sou coach, mas todo esse preparo em mim, ele aconteceu de uma maneira muito surpreendente e foi acontecendo, foi fluindo. E aí, nessa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, então a gente vai buscando e vai percebendo várias coisas que a gente não percebia antes. Essa é a principal questão. Você começa a fazer treinamentos e esses treinamentos, eles são todos fundamentados em princípios neurocientíficos. Então, através desses treinamentos neurocientíficos, você começa a perceber duas coisas claramente que você normalmente não percebe. E daí eu comecei a ficar encantada com a coisa. A primeira questão é sobre você viver no automático, né? Então, quando você vive no automático, você faz coisas que seu cérebro aprendeu, né? E muitas vezes veio aprendendo durante a sua vida toda e você reproduz aquilo. E você muitas vezes não percebe nem que está reproduzindo aquilo. A questão também da neurociência relacionada ao coaching é que se você quer uma mudança na tua vida, você quer melhorar em algum sentido, você quer performar melhor profissionalmente ou na sua vida pessoal, e você quer essa mudança, porque é lógico, você tem que desejar aquilo, né? Mas você já teve algumas tentativas frustradas para chegar a esse teu objetivo, né? Então, por exemplo, você quer alcançar, vamos supor, você quer conseguir correr uma maratona. Um exemplo do esporte é muito bom para a gente comparar. Então, você vai procurar um personal trainer, né? Você vai ser acompanhado por uma pessoa que vai poder te preparar para você atingir esse objetivo, que é você ganhar a maratona. Então, você vai ter que acordar às 3 horas da manhã todo dia, correr 20 quilômetros todo dia, vai ter alguém para te acompanhar na contagem do tempo, para ver se você está melhorando, se você não está, o que é que está impedindo você de, por exemplo, conseguir correr naquele tempo que você planejou, né? Então, o personal, ele vai fazer um acompanhamento dessa caminhada que você vai fazer até você ganhar a maratona, que é o seu objetivo, é o que você quer, certo? Então, o coach, ele é exatamente esse profissional que vai dentro do seu objetivo, da sua necessidade, da sua vontade de querer chegar a um determinado objetivo desafiador e cujo objetivo você já tentou várias maneiras de chegar nele e não conseguiu, não foi bem sucedido. Por exemplo, emagrecer. Você já várias vezes tentou emagrecer, fez dietas, mas depois engorda de novo, né? Então você já fez várias coisas e não conseguiu. Então, eu vou fazer um processo de coaching para eu conseguir emagrecer e não engordar mais, que o caso não é emagrecer, e sim chegar num peso que você deseja ficar e permanecer ali, né? Então, o que acontece? A primeira coisa, por que a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propõe muitas vezes? Por causa desse automático. Porque o cérebro, né, e daí vem a neurociência, o cérebro funciona
Da seguinte forma, você aprendeu uma coisa, ele vai fazer tudo para fazer sempre daquele jeito que você aprendeu. E como é que você aprende, né? Ou você passa a acreditar em determinadas coisas? Por repetição, né? Aí o cérebro aprende que aquilo é daquele jeito. Ou por um forte impacto emocional. Aí o cérebro passa a fazer conexões, receber informações e através de conexões neurais ele vai então reproduzir aquilo várias e várias vezes. Se for alguma coisa por forte impacto emocional, a pessoa vai ter medo daquilo, então ela vai fugir, ela vai ter uma crença sobre aquilo, ela vai começar a fazer coisas que fujam daquilo que ela acredita que pode acontecer caso ela pense naquele impacto que ela teve, por exemplo, num acidente ou qualquer coisa, ou então alguém gritou com ela, ou ela levou um susto, viu uma situação inusitada, por exemplo, um ladrão entrou em casa. Então, todas as questões traumáticas de forte impacto emocional podem definir, então, conexões neurais novas. E daí o cérebro, ele vai querer repetir aquele padrão, né, para não gastar energia. Então, por isso que a gente fica sempre assim, não consigo parar de comer doce, né? Então, porque o cérebro libera substâncias, como por exemplo a dopamina, e ele fica ali insistindo que ele quer a dopamina. E a forma de receber é você, por exemplo, comendo doce. Então, ele fica insistentemente te lembrando do doce. Por quê? Porque ele quer que todo aquele processo neural se estabeleça do jeito que ele está acostumado, tá? Bom, e daí as pesquisas recentes aí pelo mundo, né, nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, nós tivemos, não é a descoberta, mas ficou muito claro que o cérebro, ele pode se comportar de outra forma, ou seja, você pode ser a pessoa que você quer ser, você pode programar isso, você pode ter uma programação, como eu falei, que por repetição ela se dá e o cérebro vai querer sempre fazer daquele jeito, mas você pode dar um comando acima desse que o cérebro dá e criar uma nova conexão neural. Então você pode fazer isso. Isso é chamada a plasticidade neural, ou seja, você pode estabelecer um jeito diferente de fazer as coisas e para você fazer essas coisas de jeito diferente, sair do jeito automático, é desafiador. E aí, nova conexão vai se estabelecer. E é a chamada também criação do hábito. Só que isso não acontece de repente. Então, você precisa de um tempo para você conseguir performar, ou seja, fazer de forma diferente. Então, por exemplo, se toda vez que eu vou comer doce, eu tenho uma liberação de dopamina. Meu cérebro fica feliz, ele quer sempre ficar feliz. Então ele sempre vai querer doce porque ele sabe que ele vai receber a dopamina. Então eu tenho que dar um jeito, né? Fazer de forma que eu tenha a dopamina, mas não pelo doce, e sim por outra coisa. Então funciona por substituição. Então você vai adquirir novos hábitos, sempre procurando substituir por hábitos melhores. Então, se eu como doce, eu vou dar prazer para o meu cérebro também, mas só que através de um outro comportamento. Então, por exemplo, me deu vontade de comer doce, uma coisa também que me deixa muito feliz, por exemplo, é ficar batendo palma. Então, toda vez que eu tenho vontade de comer doce, eu começo. Que é uma forma do meu cérebro ter essa dopamina que ele não consegue ter porque eu não vou comer o doce, mas ele tem que ter de outra forma. Então a gente chama isso de substituição. E assim tudo. Com tudo nós podemos fazer isso. Então, por exemplo, se a gente tem medo de uma coisa, a gente pode substituir essa crença do medo por outra, fortalecedora. Então, toda vez que eu tenho medo, eu faço o quê? Toda vez que eu tenho medo, eu me endireito e falo assim, eu não tenho medo, eu sou forte. Melhor, nem falo a palavra não, porque o não, o cérebro também se confunde. Então, por exemplo, toda vez que eu tô com medo, eu pego e olho no espelho e falo, eu sou forte, eu sou forte. Então, eu substituo
aquela conexão viciada que eu tenho e faço outra nova. E isso, alguns autores dizem que demora 21 dias para você já estar numa conexão neural nova. Alguns dizem 30, outros dizem 66 dias. Então, também vocês podem pensar assim, não, Márcia, mas por exemplo, eu quero mudar, eu quero performar, eu quero ser melhor. É um desafio? Eu tenho todo esse período? Sim. E eu tenho que substituir, Eu tenho que substituir todos aqueles meus vícios que me levam a resultados ruins, eu tenho que substituir por, vícios, entre aspas, hábitos saudáveis para aquele objetivo que me levam àquele resultado. E o coach, ele vai acompanhar isso do ponto de vista neurocientífico. Então, o trabalho do coach, se você vai substituir, então você vai fazer o quê? Ler livro que faça você ter prazer e ter mais clareza, ter mais consciência das coisas. Que faça com que você não volte a repetir aquele padrão com facilidade. E aí você vai ler livro, você vai assistir vídeo, você vai fazer exercícios, como eu estou falando, você vai programar suas substituições. Toda vez que me der vontade de comer o chocolate, eu vou bater palminha, Eu vou colocar um elástico no meu braço para ele me machucar. Toda vez eu pego e salto assim, ele me dá um coicezinho, eu falo, nossa, é mesmo, tal. Então, quer dizer, e isso, para eu ter certeza que eu realmente mudei, ou seja, durante a minha caminhada, para atingir realmente aquele objetivo, para eu ter certeza. Então a gente sabe que existe esse tempo, E depois desse tempo, a gente é a consciência, a gente tem que estar se observando para ver se realmente a gente está vulnerável ou não. Se vai ser muito fácil nós voltarmos para a antiga conexão neural. Porque assim como o vício de qualquer coisa, depois que a gente abandona aquele comportamento, que a gente pode chamar de comportamento viciado, a gente abandona, assume outro comportamento, a conexão neural do comportamento anterior não desaparece. Ela está lá. Então, se você bobear, você volta para aquela conexão. E aquela conexão, ela é extremamente ela está treinada, É uma conexão que teve muito treino. Por isso que a gente fala assim, eu estou indo na academia, eu estou fazendo tudo, de repente você viaja e fica uma semana sem fazer, depois para voltar é difícil, porque você volta na conexão antiga. Ou seja, você volta para a zona de conforto. A zona de conforto é exatamente uma conexão viciada para determinada coisa ou para várias coisas e que aquele comportamento se dá porque o cérebro não quer gastar energia, ele quer sempre fazer do mesmo jeito. Então, para você gerenciar isso, você tem que ter consciência disso, você tem também que gerenciar suas emoções. Por isso que inteligência emocional e neurociência se misturam. Porque o gerenciamento dessas emoções passa exatamente por essas substituições. Então você identifica, você olha de fora para dentro, você não se vê na situação, porque senão fica complicado. Quando você vê, você já está fazendo aquilo. Por exemplo, se botar um brigadeiro aqui na minha frente, que eu comecei um controle de carboidrato, mas se botar o brigadeiro aqui na minha frente, vai ficar assim, o meu cérebro dizendo, come boba, come esse brigadeiro logo. Pra que você vai ficar sem comer o brigadeiro? E eu, então, com a consciência e focada no meu objetivo, eu digo para mim mesmo, eu gerencio a minha emoção de fragilidade, de me vender para o brigadeiro. E eu digo assim, brigadeiro, eu não vou comer você, porque eu já conheço você, em vez de comer você, eu vou bater pau. Vocês entenderam? Então, é uma coisa muito desafiadora, é muito interessante, porque qualquer um pode ter a vida que deseja, desde que faça todo esse trajeto com o seu comportamento. E o coach vai monitorar isso. Ele vai perceber
e ele vai te fazer perguntas. Naquele momento, por exemplo, que você teve muita vontade de brigadeiro e você acabou comendo, não seria mais fácil você ter batido palma? Aí eu vou, é mesmo, olha, na hora eu não pensei nisso. Então, isso é ter consciência. Eu tendo consciência, eu vou poder me comportar com a forma mais adequada para eu atingir aquele objetivo. E o coach, então, monitora isso daí. Deu para perceber, gente? Vai, vamos lá, vocês falando um pouquinho. Que horas são aí, Matheus? Falta 5 minutos. Eu queria que vocês perguntassem alguma coisa. Eu gostaria também assim, de interagir, alguma dúvida. Se vocês conseguiram perceber a importância, né, de você, de repente, ter uma vida que você escolhe ter, né? E além disso, né, da física quântica, do gerenciamento das emoções através da inteligência emocional, que é justamente isso, você se colocar numa posição de não fazer com que a emoção mande em você e você gerenciar essa emoção, né? De forma a substituir na hora de substituir. E ainda tem a física quântica. E aonde entra a física quântica? A física quântica entra na escolha do seu papel e das suas reações diante das situações da vida. Então, é impossível a gente não passar raiva. A gente sempre vai ter momentos que vai passar raiva, que vai ter medo, não é? Então, essas emoções, que são emoções de baixa frequência, essas emoções, elas nos trazem para um lugar meio de vítima. E essa escolha eu posso ter o foco no problema, com a vitimização, com a culpa, com o medo, com a preocupação, foco no problema. Ou eu posso escolher diferente. Eu posso escolher o meu foco na solução. Então, eu posso ser um vitorioso que foca na solução das coisas, ou eu posso escolher ser uma vítima que foca no problema. Então, se eu foco no problema, eu vou focar em baixa frequência, eu vou me alinhar com o padrão energético baixo. Então, tudo que se alinha com o padrão energético baixo vai vir para mim. Então, se eu tiver com medo, preocupada, se eu escolho ficar reclamando, se eu escolho perceber, julgar as pessoas, tudo que for de baixa frequência, é nela que eu vou vibrar. E é dela que eu vou extrair as coisas que estão vibrando ao meu redor. Então, o trabalho do coach também é estar atento ao coach, que é o que está querendo atingir o objetivo, é quem ele está acompanhando, que ele esteja com uma postura pessoal, profissional diferenciada. E essa postura, sem dúvida nenhuma, que pode levar a resultados bons, é uma postura de herói, é uma postura de quem vibra na felicidade, no amor, na gratidão, na prosperidade, na abundância, dinheiro. Aí sim, você vibrando assim, você vai receber tudo de bom por ressonância. Isso é física quântica. Então, quem quer atingir resultados incríveis, maravilhosos, diferentes daqueles que sempre teve, tem que ter uma postura diferente, ações diferentes, né? E assim, então, ele vai monitorar, vai se fazer de vítima. Ai, olha, você nem sabe o que aconteceu comigo. Ai, meu Deus, toda vez que eu vou naquele lugar, ninguém olha para mim. Isso é vitimização, né? Tirar esse padrão de nós. E a consciência disso, de cada um, é muito importante. A gente perceber, é muito fácil a gente perceber no outro. No outro é facinho. A gente fala, fulano só reclama. A gente tem que perceber na gente, né? E substituir. Então, na hora que eu vou reclamar, porque o padrão comportamental de vitimização
e de herói, de foco no problema e foco na solução, é um padrão que o cérebro aprende e fica nele. Para eu desconstruir isso, para eu sair da vitimização, escolher o padrão de foco na solução, de herói, de uma pessoa que vai ter excelentes resultados, né? É outro, e é outra vibração, tá? Então, gente, aí vai, ninguém me perguntou nada, peraí, tornando mais frustrante. Alguém me perguntou aqui uma coisa que eu não vi, deixa eu ver. Ei, Matheus, como é que eu vejo isso aqui? Ah, já vi. Então, professora, mas eu tenho uma dúvida. Quanto a esse momento que você traça metas para ser alcançadas, justamente, você que diz o que você quer. E o coach, ele vai te fazer perguntas para você trazer dentro de você as soluções. Muitas vezes ele pergunta assim, eu queria tanto emagrecer e tal, né? Por exemplo, eu falo pro coach, aí o coach fala para mim assim, sim, o que te impede? E aí você vai respondendo, até que chega uma hora que fica oco, entendeu? Tipo assim, cara, não tem resposta mais para dar. Basta eu fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Ou seja, lá o cara que quer ganhar a maratona, para ele ganhar a maratona, ele tem que acordar 3 horas da manhã todo dia, por exemplo, e correr 20 quilômetros. E ficar medindo o tempo, né? Então é assim. E essas metas, deixa eu ver o que mais você escreveu aqui. Quanto a esse momento que você traça as metas, você não acha que quando não se alcança esse objetivo, acaba se tornando mais frustrante? Aí é que tá, veja bem. Se você, vamos lá no mesmo exemplo, se você se propõe a ganhar uma maratona, você arruma um cara bom que costuma fazer vários maratonistas ganharem. Isso é um bom coach. Um bom coach é aquele cujos coaches tiveram excelentes resultados. Então, você vai pegar um personal que preparou não sei quem aí de bom, porque você sabe que ele acompanha de forma a você ser vitorioso. Você não entra para perder, você entra para ganhar, exatamente. Então você vai escolher um coach que já teve resultados excelentes, ele consegue que as pessoas consigam seus resultados excelentes. Então é esse que você vai querer. Porque se for para você entrar num processo de coach para sair sem atingir o objetivo, né? Então não vale. Agora tem uma questão. O processo eles são de 10 sessões. Durante o processo, o coach ele vai monitorar você, tipo dizer assim, vamos supor, olha, Rafael, tem que ler tais e tais livros, tá? Aí você chega na outra sessão e diz, eu não li. Ou seja, se você não fizer o que tem que ser feito, porque existem metodologias, todas fundamentadas na neurociência e na física quântica. Se você não acatar as sugestões, a mesma coisa, olha, para você vencer a maratona, você vai ter que correr 20 quilômetros no primeiro mês em, sei lá, em 2 horas. Depois, no segundo mês, você vai correr 20 quilômetros em 1h30. Depois, no outro mês, você vai correr 20 quilômetros em 1 hora. Existem metas. E essas metas, se você faz o que tem que ser feito, está comprovado que você chega no resultado. Isso nas empresas, por exemplo, né? E só que se você não trabalha o pessoal, você vai para a empresa fazer e reproduzir todos os seus vícios lá na tua empresa, entende? Então, é fundamental trabalhar com você, né? Os seus entraves, aquilo que você não consegue se desvencilhar, procrastinação, né? Eu procrastino muito, por exemplo. Como eu vou me ver livre disso? Né? Então eu traço um plano de ação. E aí essa condução todinha é o profissionalismo do coach. Fazer as perguntas certas na hora certa, para que o coach busque a resposta dentro dele e traga a maior sacada que a gente fala, nossa, caiu uma ficha, eu nunca tinha pensado nisso, meu Deus. Quer dizer, a pessoa faz uma pergunta e a outra fala, meu Deus do céu, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Quer dizer, muitas vezes, dentro desse processo e da formação, eu passei por essas questões de eu me surpreender, né? E descobrir coisas minhas, potenciais meus também, né? Tem muitos potenciais que a gente, através do processo,
acaba sacando. E, enfim, gente, é muito fantástico. Só que é o seguinte, existem pessoas que precisam de coaching, mas elas não sabem que elas precisam, né? Porque esse trabalho de performar a sua parte neurocientífica, né, a neurociência do seu cérebro, e também a sua vibração, o jeito que você vibra, né, no seu dia a dia, tudo isso é inconsciente, está no seu subconsciente. Aquilo que a gente lida é com o racional, que é 5% apenas. O resto é tudo vem do subconsciente, que é os 95% que são a sua sabedoria. Então tem muita coisa nesses 95%, muita coisa da sua sabedoria que você não sabe que sabe. E isso que quer dizer expandir a consciência, você trazer de dentro de você coisas que você não sabia, que você era capaz ou que você tinha de potencial, né? Enfim, é uma experiência fantástica passar pelo processo de coaching. E eu nos cursos, né, em toda a formação, a gente passa, porque a gente faz a troca com os parceiros e a gente passa por todo esse processo e a gente percebe quantas coisas que impediram da gente atingir resultados maravilhosos que a gente viveu porque a gente não tinha consciência de como fazer para que os nossos resultados pudessem ser melhor. Matheus, coração, já passou. Passou quanto? 3 minutos. 3 minutos só? Ah, que bom. Então eu tô boa demais. Gente, então, olha, alguém tem mais alguma pergunta? Gostei da pergunta do Rafael. E é isso, a gente não entra para perder. É só a gente comparar com o personal, entendeu? Ninguém entra numa academia e paga um personal trainer querendo fazer coxa e sai de lá sem fazer coxa, a não ser que não faça o que tem que ser feito. E quem tem que fazer é a pessoa. Porque se eu falar assim, eu quero fazer coxa, mas eu não vou lá e faço os exercícios que ele me propôs, aí é complicado. E geralmente é o que acontece. A gente não atinge os resultados que a gente tem que atingir quando a gente não faz o que tem que ser feito. E esse processo tem ferramentas para que a gente possa ser conduzido a fazer o que tem que ser feito. A gente possa ser monitorado e então conseguir o resultado que a gente tanto deseja. Tá bom, gente? Então, olha, eu quero agradecer muito a atenção. Eu tive uma conversa bem assim, né, com vocês, de quem também começou, tá ainda deslumbrada consigo própria, né? Eu tô ainda deslumbrada com o meu processo de coaching, quer dizer, o tanto que eu consegui chegar. Por exemplo, eu tá hoje aqui com o Instituto Márcia Cuenca, com o Matheus me assessorando, né? Matheus, ele chegou e falou assim, professora, a senhora tem que ser uma youtuber, e eu acreditei nisso, entendeu? E eu tô me preparando para ser youtuber, para vender no Hotmart, para, enfim, para estar compartilhando, crescendo e compartilhando, contribuindo com as pessoas através das redes sociais, porque eu já sei que isso daí é uma coisa que fica, né? Eu numa sala de aula falo com 30, aqui eu falo com 30 hoje, mas eles poderão ver amanhã, repetir quantas vezes quiserem e também assistir só aqueles que têm interesse naquilo, né? Então eu achei tudo muito fantástico esse mundo, é um desafio para mim, por exemplo, eu tô aqui agora fazendo o que tem que ser feito. Quanto mais eu fizer o que tem que ser feito, mais eu vou chegar no meu objetivo. Então, se eu quero ser uma youtuber, né, Matheus, eu vou ter que treinar muito. Eu vou ter que me acostumar com essas câmeras todas. Eu vou ter que me acostumar com o Matheus me orientando. E todo mundo, e tem plateia e tem tudo, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. Porque o resultado só vem. Mas o resultado vem quando a gente faz o que tem que ser feito. Sempre. É só planejar, fazer o que tem que ser feito e o resultado vem, sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente? Tchau, Ellen. Tchau, Arthur. Um beijo. Tchau, Thiago. Não sei quem mais tá aí ainda. Não tô vendo. Rafael, deixa eu ver aqui. Igor. E muita gente legal aqui. Cadê? Isabela. Isabela Azevedo, maravilhosa. Obrigada, gente, por me acompanhar. Tiago, Carol, olha, muita gente maravilhosa, gente. Muito obrigada, Rafael, né? Carolzinha, beijo. Júlio César, muito lindo, gente. Muito obrigada, viu? Então, na próxima semana, eu vou pegar um tema assim bem legalzinho mesmo pra gente conversar. E ficou claro na pesquisa, né?
que as pessoas, assim como eu tinha também, as pessoas, elas não têm esclarecimento, não sabem o que é o coaching, não sabem para que serve, não conhecem essas entrelinhas, né? Que eu também só fui conhecer quando eu escolhi fazer o meu processo e daí pronto. E isso acontece muito. Tem muita gente que é coach um dia e depois faz curso de coaching e